Sejam muito bem-vindos então à continuidade do nosso curso, mais um tutorial. E este tutorial vai incidir sobretudo na texturização. Nós vamos aproveitar para introduzir duas ou três dicas que podem melhorar a modelação e depois vamos ver como texturizar um objeto que é nosso, foi criado por nós e de uma maneira personalizada. Portanto, para já, o objetivo vai ser criar o tal objeto. O objeto vai ser simples, embora eu vá querer que ele seja modelado usando técnicas como deve ser e não composição de primitivas. Eu explico. Eu vou querer criar um cubo. Pode ser um cubo de dimensões quaisquer. Eu vou pôr, sei lá, aqui, se calhar vou pôr 2 segmentos nesta direção. E vou pôr, uma vez que está aqui próximo dos 1000, vou pôr 1000. Ok. E depois, dizia eu, vou só ver aqui as linhas da geometria. Isto está aqui um cubo de aresta 1000. E o que eu vou querer fazer depois vai ser, neste cubo, modelar nesta face e na face oposta um cilindro, mas que parta da geometria do próprio cubo, em vez, por exemplo, de pegar no cilindro, desenhar aqui um cilindro e depois, por exemplo, sei lá, já está, raio 258, pode ser aqui 3000. E depois, por exemplo, podemos fazer era alinhá-los, Alt A, alinhar um ao outro pelos pivôs, aplicar Alt A para alinhar, como eu dizia, pelo pivô, centro. Portanto, seleciono o objeto. E agora, para alinhar, Alt A, quero alinhar aquele com este no centro do pivô. Portanto, não quer ir. O que é que estamos aqui a fazer mal? Selection. Pois, o que falta é selecionar aqui as posições. Faltava selecionar. E eles agora estão... Então os dois alinhados, e ainda posso alinhar de maneira a que, por exemplo, este Z só do cilindro passasse, sei lá, 1500 unidades, não 1500, mas menos 1500 unidades. Ainda bem que estas coisas acontecem, que vocês veem o que está a acontecer. Portanto, ele estava no 0, não é menos 1500, mas é 1000 unidades, para agora ficar centrado. Se formos ver na vista de frente, isto é o que eu quero fazer, só que não quero fazer esta composição. Quero, como estava a dizer antes, a partir da construção da geometria do cubo, criar estes dois cilindros. Então vamos lá. Apago. Aqui temos então um cubo. Reparem, coloquei dois elementos nas faces onde vou tentar extrudir o cilindro. Isto para quê? A primeira coisa a fazer, e é sempre a mesma coisa, vamos converter para poly. Depois de converter para poly, o que eu vou fazer é tentar criar aqui o espaço correspondente a um círculo, para depois extrudir o cilindro. Para tal, vou selecionar a opção 4. Reparem, a opção 4 selecionou as faces, e agora vou selecionar com Ctrl todas estas faces, e como quero fazer dos dois lados, com Alt e com a rodinha do rato, rodeio e, continuando com Ctrl, vou selecionar as faces também de baixo. Isto para quê? Voltar a ver a face de cima, para estar a fazer em simultâneo nas duas faces o seguinte: vou criar um inset, e o inset o que está a fazer é criar uma geometria paralela a esta, mas interior. Portanto, o que eu vou fazer agora vai ser aumentando
e devem ter visto, ora, o nosso cilindro vai ser desta espessura. Aceito. O que fez em cima deve ter feito exatamente a mesma coisa em baixo. Cá está. Só diminuir o zoom para se poder ver mais ao longe. Pronto. Depois disto feito, se repararem, talvez só mudar aqui a cor, porque não se vê muito bem o contraste. Mudar aqui a cor para algo mais escuro. Por exemplo, um azul aqui mais escuro. E já se deve ver melhor a geometria. O que nós ganhamos foi que agora temos um quadrado e temos mais geometria. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou transformar este quadrado mais ou menos numa superfície circular. Mais ou menos porque eu só tenho, reparem, 8 vértices. Com estes 8 vértices não consigo pôr muito circular. Mas o melhor que eu consigo. Para isso, volto a selecionar a nossa poly. Opção 1. Opção 1 é os nós. Vão os nós ficar todos visíveis. E vou selecionar os nós dos cantos. Este, e agora com Ctrl, este e este. É a mesma coisa do lado de baixo, que eu quero fazer em simultâneo para ela, nas duas faces para ficarem exatamente iguais. E agora o que vou fazer será aplicar uma escala, portanto, R para a escala. E aqui cuidado, porque eu quero aplicar essa escala não assim, porque reparem, ia ficar todo deformado, mas aplicar essa escala apenas no plano XY. Portanto, para dar um aspecto curvo. Já está muito bem. E uma vez feito, aceito. Outra vez para sair dos nós. E o que é que temos? Quer de um lado, quer do outro, temos já uma entidade circular a aparecer. Realmente o contraste não é muito bom. Também com esta cor. Vou colocar uma outra cor. A ver se isto melhora alguma coisa. Portanto, cá está. Vê-se bem agora a geometria. O que eu vou fazer é voltar a selecionar 4 e vou apagar isto e a mesma coisa do outro lado. Portanto, 4, Ctrl, apagar para criar aqui um furo. Para quê? Vou criar uma face, mas exatamente com aquela medida, com aquela forma, aliás, em vez de ter aqueles triângulos que ali tinha. Portanto, agora vou, opção 3, para ser todo o contorno, seleciono este contorno, rodo, seleciono o outro contorno com Ctrl e agora vou dizer que quero cap, quero tapar. O que é que acabei de fazer? E esta foi a vantagem. Acabei de colocar aqui uma face exatamente com a forma que eu pretendo extrudir. Para extrudir, seleciono 4, seleciono esta face e agora a outra face com Ctrl. E vou dar precisamente o Extrude. Extrude que está aqui, seleciono o Settings e vamos dar aí 1000 para cada uma das duas faces. Aceitamos e está feito, posso sair do 4. O que é que temos agora? Temos, e vou pôr as 4 vistas, temos em todos eles, é só pôr aqui o zoom, zoom e zoom. Em todo, e este está apenas para o ar, e zoom. Portanto, temos um cubo com aresta de 1000 e depois outros 1000, que é quando tem aquele cilindro, e vocês dirão, ainda não é exatamente um cilindro. Pois não, mas já vos vou dizer como é que podemos transformar isso num cilindro. Qual é que é o objetivo de fazer isto? Primeiro, verem como a partir de um cubo podem retirar ou preparar a geometria para ter um cilindro. E depois, a próxima parte do exercício será como é que eu posso agora personalizar a textura para este cilindro e para este cubo. Imagina que o que eu queria era o seguinte. Aqui na parte cúbica vou querer desenhar umas linhas paralelas a toda a volta. Pode ser uma aqui em cima, outra aqui em baixo. Na parte cilíndrica vou querer, por exemplo, fazer também
pode ser uma em cima e outra em baixo. E a mesma coisa aqui. A toda a volta, claro. Isto será um diâmetro. Um diâmetro não, um perímetro. A toda a volta. E depois, só para ficar mais bonito, quero no cada topo de cada cilindro colocar, por exemplo, a inicial do nosso nome. No meu caso será colocar aqui um J. Fazer isto é exatamente o que se faz, por exemplo, quando nós vamos texturizar um personagem. Imaginem a complexidade que é texturizar a cara de um personagem. Para a cara de um personagem, vocês não podem pegar na geometria tal e qual ela aqui está e começar a pintar. Não funciona assim. O que é que temos que fazer primeiro? Temos que mapear aquela geometria num plano, transformá-la num plano, e depois num editor de imagem, por exemplo, no Photoshop, poderemos pintar, colorir como achamos mais interessante. E a vantagem é que, fazendo esta operação, ou seja, transformando aquela geometria num plano, desde que bem feito, e é essa operação que vou explicar já a seguir, nunca as coordenadas vão ser perdidas. E apesar de eu ir a um software externo, como o Photoshop, fazer a minha textura e colorir como eu entender, quando trouxer esse JPEG, por exemplo, vai ser uma imagem, e associar ao objeto, ele vai reconhecer as coordenadas corretas e colocar no sítio certo. Basicamente é fazer isto que eu aqui tenho. Reparem, quando nós queremos criar, como está aqui, quando nós queremos criar um personagem como este, esta textura que aqui está foi colorida, por exemplo, usando o Photoshop. Como? A partir da geometria, e é isto exatamente que nós vamos fazer, é este editor que vamos já utilizar. Nós vamos primeiro tornar a geometria plana e depois no editor de imagem vamos texturizá-la, pintá-la como quisermos. Basicamente, fazer isto também. Reparem como, da forma daquela geometria, nós basicamente o que temos é aqui a parte central da imagem. Esta parte é que convém não haver distorções, que é a parte mais visível. O resto é cortado lá atrás e depois, quando for, volta a ser amarrado. E como a costura vai ser na parte oposta da face, como leva cabelo e tudo mais, não se vê qualquer imperfeição. Portanto, isto é o que vamos fazer já a seguir. Portanto, só um bocadinho e já fazemos ou já continuamos o exercício.